Cami, boa noite, sejam bem-vindas, Valéria, Regina e todo mundo que for assistir o vídeo depois dessa gravação. Bom, minha jornada dentro da espiritualidade é bem grande, desde pequena, né? Então tem um caminho aí, né? Já dentro desse servir, desse olhar. E por que eu cheguei aqui hoje, né? O que me trouxe aqui nesse lugar hoje de abrir esse canal e me colocar, né, a serviço. Esse serviço para Gaia, para, né, o universo, para a mãe, enfim. Eu conheci o Munaiki. O Munai, ele é uma medicina inca ancestral. E eu conheci ele em 2022 para 2023, num grupo de mulheres que se chamava Female Healers. Era comandado, né, guiado por duas mulheres, a Camila e a Nevenka. Hoje elas continuam trabalhando com mulheres, mas elas trabalham separadamente. E elas tinham esse grupo de mulheres, as Female Healers, e tinham uma formação de Female Healer, onde nós, mulheres, passávamos 9 meses com elas, com encontros online, ao vivo, tudo, material apostilado, tudo, para a gente resgatar o nosso feminino, né, de encontro feminino. E aí eu fui para essa jornada, porque eu precisava, né, me reencontrar ali, enquanto, né, comigo mesma, eu ainda estava casada, enfim. E dentro desse curso, de toda essa formação, elas deram, em paralelo, a iniciação Munai. E foi ali que eu tive o primeiro contato com o Munaiki. Então, o Munai, ele é uma medicina inca, ancestral, do povo Quechua, de antes da chegada dos espanhóis, que ficou guardado e foi passado verbalmente durante todas essas décadas, esses anos aí. E aí, nos anos 2000, o Alberto Viloudo, que é um pesquisador, um médico pesquisador, ele estava lá, né, medicina, fazendo a medicina dele, médico. Se não me engano, ele é do México. Eu não tenho certeza agora se ele é mexicano ou se ele é Uruguai, argentino, mas enfim, ele é dessa nossa região dos Andes. E ele estava ali, tratava as pessoas, não sei o que, e ele percebia que era tudo assim, é aquela coisa, você trata o sintoma, não trata dentro, né? E as doenças continuavam. E aí ele saiu em busca, né? Ele falou, não, eu preciso melhorar. Ele trabalhava bastante com a parte neurológica, né? E aí ele ficou 10 anos imerso nas tribos andinas ali. Então ele foi por todos os Andes, né? Desbravando, passando por várias tribos, por vários xamãs, tudo, até que chegou no Peru com o povo Quechua. E ali ele conhece, então, é passado para ele ele chamou de ritos, né? Essas iniciações Munai. Munai é uma palavra quechua que significa, que está relacionado ao nosso cardíaco, né? E traz o significado de amor. É o amor incondicional, né? É o Munai. Então ele está aqui. E aí ele passou esse tempo com esses xamãs todos. E aí tem uma profecia inca, né? Dos povos, assim como tem dos maias, todos estão interligados, e eles diziam que assim que começassem a derreter a neve dos Andes, começasse a derreter as neves, era o momento de levar o conhecimento do Munaiki para os povos ali da beira, né, de baixo, ali debaixo dos Andes, né, ali dos pés dos Andes, que é todo mundo, né, todos nós aqui, e eles, porque quando houve a invasão espanhola, alguns conseguiram fugir para as montanhas, né, dos Andes, e ficaram ali.
que são esses povos queixos, esses povos originários. Ainda existem integrantes deles, eles estão lá, quando vocês visitam o Peru, visitam Machu Picchu, vocês encontram, né, essa cultura quechua lá, muito rica. E, enfim, e ele recebeu, então, ele trouxe, né, então ele falou assim, tá, então você se porta-voz, né, já era meados de 2000 e já estava, eu acho que foi 2000 e ele ficou 10 anos, 2010, 2011, que é bem no momento mesmo do boom da transição, tem tudo a ver com tudo isso. E ele começa a trazer esses ensinamentos. E aí ele traz, e junto com a Marcela Lobos, que era a sua companheira, né? Eles começam a levar adiante essa sabedoria, passar adiante. E vai chegando. Tem um livro dela, só achei a versão em inglês, né? Eu tenho ele, que são os Códigos Sagrados dos Andes, onde ela aprofunda, né, todo esse ensinamento do Quechua. Tem um outro livro dele que eu acabei não pegando, do próprio Dr. Alberto Vilodo, que é o mestre xamã, né, que é aí você trabalha essa medicina em você. E, enfim, aí nesse curso dos Females Healers, quando eu ia imaginar que eu ia ter contato com essa cultura, com essa medicina e, enfim, ser iniciada, né? Então, o Munais, ele possui 9, como se fossem 9 iniciações, né? 9 ritos, que eles chamam. Cada rito, a gente vai estar abrindo um portal, trabalhando um portal, né? Um campo dentro da gente. Deixa eu até pegar aqui na minha apostila os nomes certinhos para eu não errar nenhum dos 9, né? E é muito interessante, porque são 9 ritos básicos, vamos dizer assim, né, fundamentais, e existe um 10º rito, ou 13º rito, também chamado de 13º rito, que esse é específico apenas para as mulheres, porque é o ritual da guardiã do útero. É a parte, né, os 9 ritos eles chamam de guardiões da terra. Então a gente vai entrar em contato mesmo com essa energia de Gaia e se conectar profundamente com ela. E o 10º ou 13º rito, que é o rito da guardiã do útero. E aí é um rito muito bonito, onde a gente se conecta profundamente, não apenas com o nosso feminino, mas com a nossa ancestralidade feminina, com o feminino de Gaia, com toda essa questão mesmo do nosso útero. E é muito bonito, né? Da gente receber e da gente passar adiante. E essa medicina, esses povos, quando passou para o Dr. Alberto, disse para ele, é algo que a gente passa de coração, né? Não tem um custo, né? Não precisa. Então é para passar mesmo, sabe? É para você ir levando para os seus filhos, para os seus, né? E passar adiante essa sabedoria, né? Para não se perder. Então, cá estou eu, né? Depois de muitas consagrações de ayahuasca, e lá na ayahuasca, mãe falando comigo, falando, você tem que levar. E eu fiz alguns encontros presenciais aqui, fiz algumas, e depois me parei e tudo, e agora é uma coisa que não tem jeito, né? É assim, tenho que levar, sabe, Val? Então, é isso, o Munaiki são essa medicina. Os 9 ritos que a gente tem, e a intenção é que ao longo das lives eu vá trazendo para vocês e que a gente vá se aprimorando e se iniciando mesmo. Eu quero levar isso para vocês e para que vocês passem adiante, também levem para frente, sabe? O primeiro rito a gente chama de ritual de cura, que é o Hapi Karp, em Quechua, aliás. E ele vai nos conectar a essa nossa linhagem, né? A nossa egrégora, né? Vai amplificar essa egrégora. A gente trabalha os 7 chakras, a gente trabalha um 8º chakra, que eles chamam, né? O nosso 8º chakra aqui, que é o Irakusha,
que eles chamam de Viracocha, que seria o 8º chakra, e dentro de todos esses trabalhos. E assim por diante. Então tem esse primeiro ritual que que eles chamam o ritual da cura, tem o segundo que são ligações chamam de ligações de poder, porque a gente vai trabalhar 3 pontos principais aqui, que é o lunar, seria o chakra coronário, o solar e o nosso sexual, né? São 3 locais que eles trabalham bastante. Aí a gente tem com o terceiro ritual que a gente vai harmonizar os 7 arquétipos que eles trabalham, né, de guardiões. Tem o do vidente, né, porque a gente vai expandir o nosso córtex frontal e a pineal, então vai trabalhar a pineal também. Depois a gente tem o ritual de guardião do dia, depois o guardião da sabedoria e o guardião da terra. Assim vai passando, guardião da terra, guardião das estrelas e o guardião do criador, são os nomes que eles dão, né? E é muito bonito, porque é uma conexão muito profunda, sabe? Com essa parte da terra, xamânica, com a nossa ancestralidade, cada um vai trazendo, né? Então, essa conexão, né? De volta para as nossas origens, né? E, bom, é isso. Tem alguma pergunta? Pode fazer, Regina também. Não sei se a Regina ainda tá por aí, mas se quiser perguntar, pode abrir. Antes de eu seguir. Eu acho que a Regina está sim. Só uma pergunta. Uhum. É tanto para homem quanto para mulher, né? Sim. Uhum. Os homens fazem até o nono rito, né? E as mulheres, quem quiser fazer mais, a gente prolonga até o 10º. Que é a guardiã do útero, né? Que aí a gente faz, a gente se conecta mais com o nosso feminino, né? Mas durante os ritos, o rito do... Quer ver? Se eu não me engano, qual que é? Deixa eu pensar. Tem um deles que a gente se conecta bastante com a energia masculina, e depois tem um outro que a gente também se conecta com a sabedoria, com a energia feminina, né? Mas aí tem um específico só da energia feminina, que é esse que eles chamaram de guardiãos do útero, né? E é isso. E aí hoje, qual é, né, a minha intenção hoje? A gente começar essa movimentação já de ir se familiarizando com essa egrégora, com esse rito, com esses ensinamentos, com essa conexão. Eu sou bióloga, né? Minha formação inicial, eu fiz biologia, trabalhei com pesquisa, trabalhei dando aulas de ciência, de biologia, bastante tempo, depois saí, hoje eu dou aula de yoga, né? Mas assim, eu me considero, né? Até coloco no meu Instagram, e o nome que eu acabei dando no grupo, de cosmobiologia, porque é isso, né? A biologia me trouxe também para esse lugar, né? Das ervas, né? De trabalhar com ervas, de mexer com chás, Eu sou meio... Tenho tudo isso, né? Tem esse lugar. Minha mãe é da Umbanda também, né? Então a gente tem essa conexão, né? Muito profunda com os seres da natureza, né? Com todos eles. Então, aqui do lado tá aqui a minha filha de 4 patas. A Tequinha tá aqui. E assim vai, né? E aí a gente vai mantendo essa conexão. E a yoga me traz muito isso também. Me traz muito esse lugar de estar nessa presença com a natureza, né, e tudo. Então, para mim, acaba sendo algo que faz muito parte, né? Eles usam uma pedra para se conectar, mas assim, gente, minha prática, depois de todos esses anos, tudo que eu tenho, né, trabalhado, que é essa pedra aqui. É uma pedra qualquer, na verdade. A minha é um quartzo verde, tá vendo? Tem de vários. Ela tem esse buraquinho no centro, ó.
que eles chamam, os queixos chamam de pedra pi. Eles usam essa pedra como um portal, né? A gente usa como um portal multidimensional. Eu comprei ela na época pela internet, veio lá de Minas. Mas, quer ver? Eu tenho uma outra que eu ganhei, que tá até aqui na mesa. Tava usando ela na mesa. Ativação. Deixa eu pegar. É uma chacana. Sabe a chacana? Não? Tá vendo que ela tem as 4 direções, né? Ela também tem o furinho, ó. Também é uma pedra pi, só que no formato da chacana. A chacana é esse símbolo aqui, ó. Dá pra ver no livro? Sim? Sim, ainda assim. Isso, é. A chacana, ela é um portal mesmo, multidimensional. E ela conecta os 4 cantos, né? Os 4... Norte, sul, leste, oeste e céu e terra no centro, né? Ela conecta entre a terra e com os cosmos, né? Então, e cada ponto desses a gente vai estar falando, vou estar falando mais também, cada encontro, né? Aprofundando, cada lado, né, da chacana, a gente tem um arquétipo guardião, né? Porque a gente tem o leste, norte, sul, leste, oeste. Então a gente vai ter o jaguar, vai ter o colibri, vai ter a serpente, e mais vai ter o jaguar, o colibri, a serpente e o condor, né? Ou a águia. Mas nos Andes a gente não tem a águia, a gente tem o condor, que é o primo da águia, né? Então eles de animais de poder, né? E que a gente ativa eles em nós, né? Olha lá, deixa eu ver. Olha só. O Autototem, exatamente isso. Olha, eu comprei Machu Picchu. Machu Picchu, pronto, olha lá, você já conhece, então, já tá ali. Ah, entendi. Perfeito. Perfeita. É isso mesmo, são todos eles. Exatamente isso. E a gente trabalha com eles, né? O terceiro rito, deixa eu ver se é o segundo ou terceiro rito, a gente já entra ativando todos esses arquétipos, esses 4 arquétipos em nós, né? A gente vai fazer essa conexão com eles. Então é muito gostoso de sentir, né? E é um trabalho mesmo do amor incondicional. Esses povos são chamados povos arco-íris também, né? Então, eu até tenho a bandeirinha deles aqui, ó, da nação arco-íris, né, lá dos Andes. Lindo! E assim, a minha superior, né, que foi até eles que fizeram, né, o Mauro que fez o RA e me trouxe a Tamina em 2023 e aí ano passado eu fiz o pacote Despertar, porque eu queria apesar de eu já ter desenhado a Tamina, que ela já tinha me vindo, eu queria a foto dela feita pela Larissa, né? Eu vou apresentar a Tamina para vocês, que ela que faz parte dessa egrégora, né? Que é a Tamina. E a Tamina... Que linda ela! Ela é uma pleiadiana, né, com traços híbrida, né, com vários traços de venusianos, andromedanos também, enfim, tem vários traços dela de DNA. E ela trabalha com a egrégora arco-íris. E o povo dela, na verdade, a raça dela, né, vamos dizer assim, a linhagem dela, apesar dela se considerar pleiadiana, né, que pleiadianos é geralzão, mas a linhagem dela chama-se Cernantiana. São conhecidos como povo arco-íris, porque eles têm cores variadas, o povo dela. Então, ela é cor-de-rosa. E aí ela tem azulados, tem esverdeados, tem de todos os tons, laranjados, tem várias cores. E eles mesmos são coloridos, né? São arco-íris. E ela trabalha com a egrégora do arco-íris.
E aí, consequentemente, acaba vindo, né, pra mim, porque eu tô aqui, né? Porque, né, ela, ancorando ela aqui, né? E aí eu fui entendendo, né? Porque toda essa minha relação com o Munai, quando veio isso no RA, eu já tinha feito a iniciação Munai. Então, foi assim, falei, nossa, fez muito sentido, né? Agora eu tô entendendo, o quebra-cabeça tá se formando. E foi passando mais os anos e as coisas vieram vindo. Então, apresentar a vocês também né, a principal aqui, mentora, né, que tá aqui junto, que eu, como o Zogart é pro João, né, a Tamina é pra mim, o meu superior. E, enfim, então vou iniciar agora com vocês, e se vocês puderem, a gente vai fazer a oração que a gente faz, sempre uma abertura de oração, né, com uma oração deles, para abrir esse campo do Munai, nas nossas, né, no início e no final dos encontros. E eu gosto muito dela, ela é muito bonita, eu acho que ela é muito profunda. Então, eu vou pedir para que vocês, então, se possível, fechar os olhos, para que a gente, né, se conecte com nesse momento. Inspirando e expirando profundamente, se permitindo estar na presença. Percebendo esse ar que entra, esse ar que sai. Trazendo uma serenidade para os seus pensamentos, sem lutar com eles, apenas deixe-os fluir como as nuvens que estão passando no céu azul. Pedindo agora então a presença de toda a egrégora do arco-íris, de Tamina aqui presente, a licença para que a gente se conecte com esses povos, com essa ancestralidade, com essa medicina tão sagrada que é o Munai. Aos ventos do sul, Mama Sasha, serpente, vem até nós, vem ficar conosco. Envolve a tua luz em torno de nós. Ensina-nos a deixar o passado do mesmo modo que despes a tua pele, de uma só vez. Amaru, mãe das águas, mostra-nos como caminhar com suavidade e beleza sobre a terra. Arro. Aos ventos do oeste, mãe e irmã Jaguar, vem até nós, vem ficar conosco. Vem proteger o nosso espaço de cura. Ensina-nos o caminho da paz para vivermos de forma impecável. Guerreiro do arco-íris, mostra-nos o caminho do guerreiro luminoso, onde não há necessidade de inimigos neste mundo ou no próximo. Dá-nos força e coragem, mostra-nos a vida para além da morte. Arro. Aos ventos do norte, colibri real, vem até nós, vem ficar conosco. Avós e avós antigos, venham, sentem-se juntos dos nossos fogos e aqueçam as vossas mãos. Sussurrem para nós nos ventos. Honramos aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois de nós, os filhos dos nossos filhos. Ensina-nos a velha sabedoria ancestral e mostra-nos como beber do néctar da vida. Arro. Aos ventos do leste, condor, vem até nós, vem ficar conosco. Vem a nós a partir do lugar do sol nascente. Leva-nos debaixo das tuas asas e mostra-nos as montanhas com que só nos atrevemos a sonhar. Ensina-nos a voar de asa a asa com o grande espírito. Arro. Pachamama, Santa Terra, Mãe Terra, reunimo-nos para a tua cura e a cura de todos os teus filhos, os seres plantas, os seres de pedra, os de 2 patas, 4 patas, os rastejantes, com barbatanas, com pelo, com asas e todas as suas relações. Arro.
Pai Sol, Avó Lua, todas as nações de estrelas, povo das estrelas, Grande Espírito, vocês que são conhecidos por milhares de nomes, obrigado por nos ajudarem. Para o mundo da dualidade, o Yin e o Yang, o masculino e o feminino, agradecemos a possibilidade de experimentar o nosso crescimento, de despertar da ilusão da nossa individualidade, de entrar no nosso coração, na nossa fonte de verdade, amor, confiança e compaixão. Arro. Inspirando e expirando profundamente. Sentindo toda essa conexão, a presença dos seus mentores, da egrégora aqui e dessa ancestralidade que vai além do cosmos. Presente em nossa memória, em cada célula do nosso corpo, em cada vida que tivemos nessa terra, neste lar que chamamos de Gaia. Aos poucos a gente pode ir abrindo os olhos, voltamos de volta. Tá tudo bem? Tudo bem? Pode falar, Vá, se quer falar algo, pode falar. Não, só que deu muita emoção quando você começou a falar da Terra e tudo isso. Então, tô meio assim. Eu sempre me emociono também. Eu leio várias vezes, mas não tem jeito. Essa conexão para mim também é bem profunda, sabe? É bem intensa esse lugar, né? E eu acredito muito que não é... Tem um propósito, né, da gente estar aqui nesse momento. E eu acho muito lindo porque quando eu entrei eu conheci o Munay, eu não tinha ideia ainda da conexão cósmica, sabe? Eu não tinha feito o registro, nem sabia o que era registro akáshico, né? Não tinha nem conhecimento, assim. E já tinha me trazido, assim, essa emoção mesmo, essa expansão do cardíaco, né? Eu tô falando pra você, o cardíaco vai expandindo, expandindo, expandindo. E seja bem-vinda, querida. Tudo bom, Terelis? Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou aqui, eu nem sei que atendimento é esse, eu estou aqui, gente. A galera colocou lá, eu não sei do que se trata, não, gente. Félix, você tem tudo a ver de estar aqui, filha. Falou ancestralidade, lembrando dos nossos amigos incas, que são indígenas também. E todo esse tambor que você traz em você está no lugar certíssimo. Seja bem-vinda. Obrigada, Camille. Bem-vinda, obrigada. Eu estava contando um pouquinho, né, para Val, sobre o Munay. O Munay é uma medicina inca, ancestral, e a gente recebe algumas iniciações, né, vindo deles, que foi passando de tempos em tempos, enfim. Eu tô gravando aqui, né, que aí depois vocês assistem e vou dar uma pincelada aqui. Mas é uma medicina Munay, é uma palavra quechua, que significa amor incondicional, né? Eu amo você. Eu vou ler na íntegra aqui, eu vou até pegar a palavra exata aqui, ó, para vocês.
o significado na íntegra, né? Da palavra Munai. Aqui. Na minha colinha que eu tenho. É a sabedoria do amor, ó. Ele fala que você... Munai, como é amor, você está trabalhando muito o cardíaco, nessa conexão do cardíaco. E Munai é trazer essa harmonia e essa clareza de conhecer quem você é e amar quem você é. E amar o outro da mesma forma, né? Porque o outro, ele fala, né? Ele traz essa coisa de você é o espelho, né? Daquele. Então, foi no século XX que foi, né, trazido dos Andes essa medicina para cá, pelo Dr. Alberto Villoldo, ele que é a pessoa que trouxe tudo para cá. Dos queixos, foi lá, ficou 10 anos lá, né, e, enfim, recebeu todo esse conhecimento. E aí são 9 iniciações, eu tinha comentado aqui já. E hoje é esse bate-papo, trazer para vocês esse meu conhecimento, esse saber, porque eu estava contando para a Valéria que minha formação inicial é biologia, sou bióloga, e aí eu fui indo para esse caminho e eu percebi que tem tudo a ver com a cosmobiologia e eu acabei indo nesse lugar, né, então... houve aí uma conexão profunda. Eu falei, gente, mas o Munai é tudo a ver com, né, é a cosmologia deles e tem a ver com a parte biológica e Pachamama e terra. E eu apresentei a minha egrégora, né, que trabalha junto, que é a Tamina. Pus a carinha dela aqui, pra vocês verem, né? A Tamina, que é das Pleiades, de uma linhagem chamada Cernantiana, que é denominada também polvo arco-íris, porque eles têm tons de pele lá também coloridinhos. Ela é cor de rosinha, ela tem um tom de pele rosadinho. Como diz o Mauro, ela é bem fofinha. O Mauro fala, ela é tão fofinha. Eu falo, que bom, né? Quando eu falo dos registros. Ai. E a Lari também, a Lari e o João também. Ela é muito fofa. E é engraçado porque ela enxerga nos RAs do Mauro, quando o Mauro faz pra mim, ela enxerga ele como o Yggdrasil, né? Que é o fractal dele pleiadiano, né? Porque ela conhece ele por Yggdrasil, é muito interessante, né? É muito doido isso. Eu dou risada. E eles se conhecem assim. Então ela trabalha com essa egrégora do arco-íris. E aí tudo foi fazendo sentido, que eu tava falando pra Valéria, né? Tudo fez sentido na minha vida, porque eu conheci o Munai muito antes de eu saber o que era registro akáshico. E aí eu já tava já tinha feito biologia, já tinha ido pra essa coisa da terra, da natureza, e aí foi indo, né? E aí eu entendi, né? Porque o povo lá, a nação arco-íris lá dos Andes tem essa bandeira, né? Colorida. E a Tamina trabalha com as frequências arco-íris, né? Com tudo, e com essa egrégora. Eu falei, nossa, faz muito sentido, então. Entendi o recado. A minha filha mais nova que, assim, amar, né? Porque ela é obcecada com arco-íris. Então, ela deve ser da mesma egrégora, então. Ela deve estar E aí a gente até descobriu os unicórnios no campo dela. Eu tenho muito unicórnio também. Pois é, menina, ela é arco-íris o tempo. Tudo que ela vê de cor, ela coloca em sequência. Sim. Interessante, né? Muito, muito interessante. Fica no campo, né? E eu tenho muitas coisas arco-íris também aqui. É muito interessante. Um dos primeiros seres que eu fui me conectando quando eu fui entrando nesse lugar da multidimensão, né? Conhecendo, foi com os unicórnios. Foi muito interessante, assim, foi assim Como eu faço yoga e eu dou aula de yoga tudo, eu tô sempre aprimorando a meditação, né? Desde sempre.
E aí eu comecei assim, eu não tinha feito registro akáshico ainda não, mas aí eu comecei a meditar, e aí começava a vir, né, as coisas, eu ficava, às vezes eu tava sem os filhos, né, então na escola, então não sei o que, eu tinha um tempo maior de meditar, aí eu sentava assim, punha umas frequências, umas músicas e ia, me deixava aí. E ia para esses lugares, assim, sabe, ia longe, e aí eu ia pro povo pra esse povo assim dos unicórnios, não sei o que, e aí eu não, né, eu achava legal. Eu tenho pintura, eu pintei não tá aqui, mas eu desenho também e pinto aquarela, né, como terapia, terapêutico. Às vezes vai vindo as coisas, eu vou, aí eu faço, tô meditando, aí hoje eu já sei, eu tô meditando, eu começo a receber, né, as coisas, eu falo, tá, aí ou eu vou pra escrita, texto, ou eu vou para pintura. Aí eu vou pintando. Vou desenhando e vou pintando, né? Até a Lari fala para mim, você tem que pintar mais, tem que mostrar mais suas pinturas, seus desenhos. Falei, é verdade, né, Lari? Eu vou guardando, né? Vai ficando para mim. E esse chamado Munai, que eu expliquei para Valéria no começo, é isso, né? O Munai é essa medicina, essa sabedoria que precisa ser passada adiante, que tem na profecia deles, né? Que a partir lá de 2012 era para começar a levar para todos os povos. E aí a egrégora já estava assim, ó. Eu tava falando, foi na ayahuasca, várias consagrações de ayahuasca, tá bom. E aí vinha assim, sabe? Tem que levar pra... Tá bom, vou tentar. E aí tentei, fiz alguns encontros presenciais, depois não deu, aí isso que... Até que hoje, que foi até que eu contei pro João no áudio que eu mandei pra ele, eu acordei com essa conversa. Falei, gente, eu tava dormindo. Caramba, 5 horas da manhã eu tinha que acordar mesmo. Eu acordei um pouco antes das 5, com esse papo de que, olha, então você vai fazer isso, tem que ser assim. Aí eu acordei meio assim, nossa, tá bom. E aí era assim, agora, sabe? Ficou assim, é agora, faça agora, cria a imagem, isso aqui, posta. E eu assim, tá bom, tá. E eu não sou muito dessas, assim, eu não discuto muito, né? Quando eu percebo que o negócio eu falo, tá bom, gente, eu vou fazer, calma, tô indo. Tá, vou fazer. Às vezes eu até pergunto, eu não posso anotar, e depois eu falo, não, agora, hoje você vai fazer agora. Então foi meio que tudo assim, sabe? Essa live de hoje foi tudo assim, 5 horas da manhã tá bom. Eu assim pra Tamina, tá bom, tô fazendo, tô falando e meu cardio tá assim, tá até doendo, assim. E aí eu fiz, né? E aí eu demorei ainda a postar no grupo, porque o dia foi corrido, fazendo várias coisas. Aí veio também. Eu falei, tá bom também, eu assim, tá bom, né? Já tô entendendo, eu entendi. Aí manda pro João, fala com eles, chama as pessoas. Tá na hora, foi bem assim, a frase foi assim, já está na hora de você trazer a sua voz. Você já trabalhou a sua voz, já trabalhou o seu laríngeo. Para de ter medo. Chega. Aí eu puxei, daí você puxou a orelha. Coisa boa essa iniciativa, né? Sim. Ou vai. Não tem escolha. Uhum. Tá desse jeito, não. Foi assim. Semana passada foram os dragões, né? Eu até fiz um vídeo no meu Instagram e coloquei lá, porque era pra eu falar também disso. E eu falei, gente, mas tem que falar, tem que começar a falar. Para de falar. E o João já tinha me falado isso, né? João, a Lari, o Mauro, Cama, você tem que falar. E eu fico tímida pra falar, sabe? Para as pessoas. Fico assim, mas será que eu, né? E agora não tem mais jeito. Então...
Já tá todo mundo falando, a NASA também já tá falando, então deixa eu falar também, né? Agora nós temos a boca no mundo, filha. Agora nós não somos loucos mais, nós somos os certos. Exato. Então, bora falar. Estou falando tudo agora, né, Valéria? Fofobia, tudo. Tudo que vem eu falo. Você fala tudo, não é? Deixa eu falar para uma agora aqui, ó, no atendimento, que ela precisou de ter ansiedade para chegar até mim. Aí eu expliquei tudo, ela ficou assim. Eu falei, é assim que o universo funciona. Exatamente. Pode falar, você falava, né? Não, é que eu tô achando super interessante que, como está tudo começando a publicarem, a realmente falarem, a minha única preocupação é que eles não coloquem só as linhagens que podem causar medo às pessoas. Porque quando eles colocam o insetoide, Grey, eu falei assim, esses caras estão com má intenção. Sim. Eles não estão querendo, eles botaram um nórdico só para quebrar um pouquinho a coisa, mas por que eles não colocam os outros? Né? Sim. Os que são, eu falei, isso está me cheirando a treta. Por isso que a gente tem que filtrar, né? Eu dou aula para as crianças, né, de yoga. Eu dou aula de terça a sexta numa escola, para as crianças que ficam no integral, de 3 anos até 15 anos de idade. Né? Tem as turminhas assim. E hoje eu peguei a turminha de 10 anos, que está no quarto, quinto ano, né? E foi muito interessante, porque as minhas aulas, eu trago as aulas de yoga bem, né? Sim, mas eu estou sempre trazendo, sabe, um negocinho, né? Uma coisinha, uma fala, eu vou plantando as sementes, né? Eu gosto de colocar aquelas luzinhas, sabe, que fica aparecendo na hora do relaxamento, do Shavasana, que é a última postura. Aí eu ponho uma frequência, ponho uma musiquinha assim e tal. Eles deitam e eu vou chamando, falo, nossa, o que vocês estão vendo? O que parece, né? Parece o espaço, parece as estrelas, nossa, as estrelas. Então eu vou trazendo assim. Que estrelas vocês conhecem? Vocês queriam ser da onde? De onde vocês queriam ser se vocês não fossem da Terra? Eu vou trazendo assim, né? Pra aí trazer. Eu falei assim, eu vou plantando a semente deles, eu vou, né, ajudando. E foi muito interessante, porque aí hoje eles vieram na aula, esses maiorzinhos, e eu não lembro qual foi o porquê que eu peguei e falei assim, né, você viu? Algum deles falou alguma coisa que eu trouxe essa reportagem, né? Falei, vocês viram, né? Realmente teve, né? Estão anunciando, a NASA tá falando, né, as coisas e tal. Aí eles, nossa, é mesmo? Aí uns, nossa, eu não vi. Mostra pra gente. Aí que eu abri o Instagram e mostrei o post do Aleluz, que ele fez, né, um videozinho, um riozinho, explicando muito bem explicadinho, né, falado. Aí eles ouviram atentos, acharam o máximo. E aí foi muito interessante, foi muito lindo, porque a mais novinha do 4º ano falava assim... Porque aí foi muito engraçado, porque acabou esse vídeo, apareceu um do comando com o João falando no Paranormal, e era o Zogar, né? Falando. E engatou no vídeo e eles ouviram. Eu falei, esse aqui é meu amigo, ele tá comunicando através... tem um ser, né? Um ser das estrelas falando através dele. Tal. Aí tem uma menininha lá que é umbandista. Ela falou assim, é igual não. Eu falei, igual na Umbanda, não tem, né? O preto velho, isso aqui. É a mesma coisa. Eu falei, é a mesma coisa. Que legal! Não, mas... E eles ouviram toda a mensagem do João. Aí eu parei, né? Eu falei, não, gente, vamos fazer aula. Não, mas peraí, professor, eu quero saber mais. Não, porque nossa, então todo mundo aqui é ET? Eu falei, todo mundo é. Até eu sou. Você também... E você também... Olha a pergunta, achei muito interessante. Você fala assim, você também consegue conversar com eles? Você também recebe as coisas que eles falam? Eu falei, sim. Faz isso agora, então. Não é assim não, gente.
Sabe assim? E aí eu falei, nossa, olha isso. E aí eles fizeram uma aula, tal, tudo de yoga. E depois eles falaram assim, olha, o que a gente conversou aqui vai ficar aqui, tá, professora? Eu falei, tá bom, tudo bem, pro. Aí eles não me chamam de pro, eles me chamam de titia. Titia, são bonitinhos. E aí foi assim, eles saíram todos felizes. Isso foi hoje. E ontem também teve uma menininha que veio falar comigo e falou assim, a minha mãe acredita nisso. Nossa, minha mãe adora essas coisas. Não, porque minha mãe isso aqui também faz isso aqui. Eu falei, que legal, né, Maite? E ela é super... Ai, acho muito legal, professora. Eu também acho muito legal. Vou falar pra minha mãe que você também acredita. Então pode falar. Você vê. E eu acho lindo, porque essa escola, ela fica dentro de um complexo de uma mesquita árabe que tem aqui em São Paulo. É mantida pelos árabes. Ela tem 2 escolas lá e a mesquita. Tem a escola dos árabes, que são tradicionais, e tem essa escola que tem alunos árabes, mas ela é laica, né? E aí eles me contrataram para dar aula de yoga. E eu falo, cara, o yoga é do hinduísmo, né? E eu tô no meio dos árabes aqui. E eu tenho 3 alunos árabes que chegaram, adolescentes já, 2 tem 12 anos e outra tem 15. Que chegaram um ano e pouco no Brasil. Eles falam português, mais ou menos, um pouco de inglês, mas estão entendendo, e falam árabe. E fazem minha aula de yoga, e adoram minhas aulas de yoga. Outro dia eu tava falando de pinealgia, não, porque a gente tem que, né, trabalhar aqui o centro, não sei o que, na respiração. Nossa, que legal, professor, isso é muito legal. E você vê, né, plantando semente. E eu tenho alunos ali, dentro desses alunos todos pequenos, essas crianças, eu tenho alunos de todas as vertentes religiosas possíveis. E eu só tive 2 vezes, assim, alunos que não fizeram a aula, porque os pais não deixaram por questões religiosas, porque não, né, a mãe disse que não compactuava, ela não compactua com essas ideias de chakras, mantras, espíritos, que vem do hinduísmo. Não tenho nada, mas não ligo, né, para quem faz, para quem pratica, mas eu não quero que ele faça. Eu falei, tudo bem, gratidão pela sua honestidade, né, por ter falado, que bom que você falou, isso é importante, e tá tudo bem. Em paz, fique em paz, né? Mas foi pouco, e a maioria lá, evangélico, católico, não importa, porque eu também não trago a religião, né? Procuro não trazer a religiosidade. Mas falar dos nossos irmãos estelares eu tô falando. Eu falo que a Terra é muito grande, que não tá só a gente nesse universo, que a gente precisa, né? Então vai plantando essa semente aí neles, né? Essa sementinha. E eu falei, nossa, compartilhando com vocês aí, né? Toda essa história, essa trajetória e o porquê que eu tô aqui, né? Também compartilhando com vocês esse momento. Então, para eu acho que essa nossa primeira contato, já tem 1 hora que nós estamos aqui conversando. Mas eu fiz uma oração, né, foi um pouco antes de você entrar, Thais, mas eu vou fazer ela de novo pra gente encerrar e fechar o nosso círculo, porque ela é muito bonita. E tá tocando uma playlist aqui, Moonlight, que eu uso muito, eu gosto muito dela. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. E eu vou deixar o grupo aberto para que a gente converse, vocês perguntem. E conforme a gente for trazendo toda semana um pouquinho do Moonlight, eu vou colocar para vocês também PDF, sabe? Coisas para vocês lerem, que eu tenho bastante material. Eu quero compartilhar mesmo com vocês, sabe? Tipo, como se fosse uma apostilinha, né? Passar para vocês lerem, saber do que se trata e se aprofundando cada vez mais e a gente formar essa egrégora mesmo de, como eles chamam, né, de guardiões da terra. É muito, né? Esse grupo é qual grupo? É o grupo do João ou é um grupo específico? Eu criei um grupo específico. Só para isso, só pra gente falar disso, assim, dessa parte, né? Depois eu tenho que entrar no grupo, então, mãe.
Eu não vi escrito, não. Tá lá no o link, tá lá no jogo? Não, tá, você não pegou o link da live? Eu peguei, Valéria colocou. Ah, você mandou, Vá? Você foi lá no do João? Ah, tá bom. Obrigada. Ela compartilhou o link da live, aí eu entrei pelo link. Depois me manda o grupo, então. Uhum. Aí eu te mando, então, no privado lá, Teres, tá bom? Tá. Te mando lá e você entra. Porque a ideia é mesmo que a gente, nesse grupo, a gente fale só disso, né? E traga esse lugar dessa parte de cosmobiologia e aprofundando essa parte dos incas, tudo. E tudo que vocês também tiverem de conhecimento, de contribuição, para que a gente faça enriqueça, né? Traga essa troca mesmo entre a gente, porque... Eu já vou, então, comentar com você uma questão bem interessante. Tem um artista que está participando de uma exposição aqui em Sete Lagoas. Na realidade, quem começou essa arte foi o avô dele. Tá? No trabalho dele, eu vou até postar lá depois fotos, tem muito a ver com o trabalho dos incas. Ah, que legal! Eles são descendentes de índio, sabe? E quando o avô dele começou, ele já tinha mais de 50 anos, que é o Geraldo Teles. Ele falou que... Porque tudo vinha para ele em sonho. Tá. Sonho, e ele esculpia na madeira. E aí ele falou, o neto dele conta, né, que a diferença do trabalho dele para o trabalho dos incas é que o trabalho dos incas, as mandalas eram chapadas, fechadas, né? Sim. O trabalho dele, ele abriu para deixar passar a luz. Olha que interessante. Legal! E esse trabalho dele, ele foi distribuído em mais de 140 países. Então, assim, é uma profundidade muito grande, a roda da vida, sabe? Tá. Que lindo! E hoje vários lugares aí cultuam o trabalho dele como sagrado mesmo. Sabe? Muito interessante. Você falou aí dos incas, né? Sim, sim. Eu vou falar para você ver, para vocês verem lá. Como que é, assim, é maravilhoso o trabalho, assim. Eu quero ver. Profundidade, assim, que... Aí ele criou, aí depois veio o filho dele, que continuou fazendo, aí ele já acrescentou as mandalas em volta, o acabamento, e agora o neto. Que interessante, né? Tá passando... Que lindo! Então, ele vem explicando que eles são uma trindade. Sim. Trabalho dos três. É verdade. Maravilhoso, gente. Lindo, maravilhoso. É muito impressionante. Tudo na madeira, esculpido. Ai, que lindo. Não, é lindo, né? Eu sou... Bom... Vou colocar lá para vocês verem. Eu falo que a arte, para mim, essa parte da pintura, né? É uma coisa, assim, para mim que... Começou assim, terapeuticamente mesmo. Eu fazendo, eu gosto de desenhar. Achava que não desenhava nada, não dava muita bola pra mim, né? Mas eu fui pegando gosto, então, e eu gosto da aquarela, né? Gosto muito da aquarela. Aquarela me... Eu falo que foi terapêutico porque eu aprendi sozinha a usar aquarela e a aquarela me ensina muita coisa sobre mim mesma e sobre meus momentos, nessa questão da água, do fluir, de que ela vai fluir para onde ela quer, né? Muitas vezes não é para onde eu quero, né? Que ela vá, assim, sabe? Tem tudo isso. Então, eu tive que ela me ensinou muito a ser maleável, a ter mais jogo de cintura, né? Deixar esse lugar. Então, eu gosto muito da aquarela. Eu uso com as crianças, às vezes, na aula de yoga. Em algumas aulas eu trago como se fosse uma meditação, sabe, ativa, a prática da aquarela para eles trabalharem essa fluidez, né, e não ser tão rígidos, né, porque a gente vai se enrijecendo, né. Então, assim, eu tenho um aqui que eu tava brincando na madeira.
Que lindo, Eu tô com gente. Eu brincadeira amo aqui, ó. aquarela. Eu amo. Eu estou aqui também treinando aquarela. É, E justamente por isso, eles trouxeram para mim. Vai fazer aquarela. então, eu tenho um caderninho, eu arrumei um caderninho. Aqui, É, ó. começa a fazer aquarela, Eu mano. carrego na bolsa. Eu tenho uma mini estojinho de aquarela com pincel. Ai, que lindo. Aí eu vou pintando, né? Vai vindo cores, né? Aham. Que a Tamina vai me passando, aí eu vou Olha, fazendo, né? Ó, tá vendo? Umas coisas olha que aleatórias, né? lindo. Tá, esse que é um farol. Gente, Olha. Aí não vem só o desenho, né? Vem o texto também atrás, né? Porque tem que. Olha, Isso aqui eu muito legal. Sei que eu esse aí já tem viajei pra símbolo. praia num feriado, um desses feriados que teve em abril, e eu tava, a hora que eu entrei no mar, foi assim, sabe, quando eu entrei no mar, eu falei, gente, eu nunca tinha entrado no mar sentindo o que eu senti, né? Eu falei, cara, eu nem esqueci que tinha um monte de gente, assim, porque eu tava na outra dimensão, aí eu já conectei com a galera do Zoga, com todo mundo, eu falei, nossa, gente, vocês estão aqui, né, eu conversando. E aí eu comecei a vivi esses códigos assim no céu, e eu comecei a ver várias coisas. E aí eu falei, putz, não posso esquecer. Aí eu ouvi, você não vai esquecer, depois você pinta. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei e depois pintei, né? Que eu tava vendo. E esse aqui foi o mais recente, um dos mais recentes que eu fiz, que foi durante uma meditação também. E aí veio uma parte do feminino, né? Então tem um código aqui, e aí tem uma mensagem atrás que é essa conexão com o feminino mesmo, sabe? Tava trabalhando a ancestralidade. Você está postando essas? Eu acho que esse aqui eu não postei no grupo do João, não, mas eu posso postar no nosso grupo. Eu postei no Instagram só, acho que eu postei. Ah, tá. Instagram eu postei. Eu ia falar, porque posta, porque isso aí é geometria, né? Geometria. E esse aqui foi uma epifania esses dias também durante uma meditação. Parecem várias coisas, mas é um cosmos, é um todo. E eu sentei para meditar meia hora, quando eu abri os olhos tinha passado 2h30. Foi segunda-feira. E aí também veio uma mensagem aqui atrás sobre fazer parte do todo, né? Nossa, essa aqui foi uma epifania mesmo, foi muito doida. Eu falei, nossa, gente, parece que que eu consagrei cogumelo, e eu não tinha nem consagrado cogumelo, e eu tava aqui só fechei os olhos, depois uma frequência que eu falei, nossa, vocês me levaram pra um lugar que... Eu falei, gente, o que vocês fizeram comigo? Aí eu conto pro João, ele fala, ele fala, fi, é isso mesmo, eu, tá bom, né? Tamo junto, então. Dissolve e depois volta. Dissolve e volta. E às vezes eu penso em pôr lá no grupo, né? Mas é tanta gente conversando, depois eu converso, né? Eu conto, ponho no Instagram, conto alguma coisa assim. Mas foi bem interessante. Essa experiência eu nunca tinha tido sem ter consagrado nada. Na ayahuasca eu já tinha numa consagração sentido. Foi muito bonito também. Eu senti Oxum junto, por perto. E aí depois eu lembro que eu deitei no chão e a gente tava num aras, foi num aras, num lugar lindo. Eu lembro que eu só deitei assim e pus a mão na grama, né? Assim, eu tava num tapete, assim, eu pus a mão na grama. E... Nossa, mas eu senti... Sabe quando você sente parte mesmo? Parecia que eu tinha dissolvido naquela grama junto e eu era parte da própria terra mesmo, né? De tudo. Nossa, foi uma coisa assim tão mágica. Eu nunca mais esqueci essa sensação, né? Falei, nossa... Eu já tive essa sensação várias vezes, também. meditação, de dissolver. Dissolver, né? É impressionante, É muito interessante, assim, eu falei, nossa, e depois você volta, e eu falo, nossa, caramba, A gente dissolve mesmo. Dissolve. É verdade. Foi uma consagração muito, muito interessante, porque os cavalos, eles estavam soltos, né? Então, assim, eles vinham
E a gente começou no metade do dia, né? E foi até de noite. Então, conforme foi anoitecendo, tinha um lá que passava, eu falei, gente, ele não é só um cavalo, não, ele é um unicórnio junto, eu já tava... Nossa, deve ser uma energia esses cavalos, né, gente? Tenho vontade até de participar, assim, de uma constelação com eles, viu? Deve ser incrível, Muito né? lindo, né? É isso, gente. Vou fazer a oração, então, pra gente fechar o nosso campo. Agradecer a presença de vocês. E na próxima sexta, então, a gente já vai entrar nesse primeiro tópico aqui do Munai, que vai fazer essa conexão mais profunda com esses nossos antepassados, com essa nossa egrégora, e a gente vai tendo essa iniciação dentro da medicina para vocês, porque ela é para ser passada assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo, e que vocês também possam ir passando do jeito que vocês querem. É isso que foi pedido. Tá na hora de espalhar. Então vamos espalhar. É isso. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, conectar de novo com esse momento da presença, né? Daqui agora. E eu vou agradecer a presença de toda a minha egrégora aqui, egrégora do arco-íris, Tamina. Dos comandos aqui presentes também, que estiveram juntos, da egrégora de Tupacês, que se permitiram estar aqui e ouvir um pouquinho desse saber ancestral. Gratidão. Aos ventos do sul, Mama Sasha, serpente, vem até nós, vem ficar conosco. Envolve a tua luz em torno de nós, ensina-nos a deixar o passado do mesmo modo que despes a tua pele de uma só vez. Amaru, mãe das águas, mostra-nos como caminhar com suavidade e beleza sobre a terra. Arro. Aos ventos do oeste, mãe, irmã jaguar, vem até nós, vem ficar conosco, vem proteger o nosso espaço de cura. Ensina-nos o caminho da paz para vivermos de forma impecável. Guerreiro do arco-íris, mostra-nos o caminho do guerreiro luminoso, onde não há necessidade de inimigos neste mundo ou no próximo. Dá-nos força e coragem, mostra-nos a vida para além da morte. Arro. Aos ventos do norte, colibri real, vem até nós, vem ficar conosco. Avós e avós antigos, venham, sentem-se junto dos nossos fogos e aqueçam as vossas mãos. Sussurrem para nós nos ventos. Honramos aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois de nós, os filhos dos nossos filhos. Ensina-nos a velha sabedoria ancestral e mostra-nos como beber do néctar da vida. Arro. Aos ventos do leste, condor, vem até nós, vem ficar conosco, vem a nós a partir do lugar do sol nascente. Leva-nos debaixo das tuas asas e mostra-nos as montanhas com que só nos atrevemos a sonhar. Ensina-nos a voar de asa a asa com um grande espírito. Arro. Pachamama, Santa Terra, Mãe Terra, reunimo-nos para a tua cura e a cura de todos os teus filhos. Os seres plantas, os seres de pedra, os de 2 patas, 4 patas, os rastejantes, com barbatanas, com pelo, com asas e todas as suas relações. Arro. Pai Sol, Avó Lua, todas as nações das estrelas, povo das estrelas, grande Espírito, vocês que são conhecidos por milhares de nomes, obrigado por nos ajudarem, por estarem conosco. Para o mundo da dualidade, o yin e o yang, o masculino e o feminino, agradecemos a possibilidade de experimentar o nosso crescimento, de despertar da ilusão da nossa individualidade, de entrar no nosso coração, na nossa fonte de verdade, amor, confiança e compaixão. Arro.
Gratidão mais uma vez pela presença, pela escuta amorosa, pela partilha. Que possamos estar juntos novamente na próxima semana e fazer desse espaço um espaço de reflexão, de compartilhamento desse amor incondicional. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, meninas. Obrigado mesmo. Gratidão, querida. Meus olhos ficaram cheios d'água. Eu também. Depois coloca essa oração para a gente fazer todos os dias, né? Vou pôr sim, vocês podem fazer e se conectar com os 4 cantos aí, né? Com certeza eu vou pôr, né? Muito bonita. Gratidão. Obrigada, uma linda sexta. Obrigada, meninas. E a gente vai se falando. Eu vou tentar editar o vídeo aqui e eu ponho lá. Tá bom, beijo, viu? Beijo grande. Tchau. Tchau. Boa noite.